Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, Pastor César Tássio, trazendo para vocês aí o comentário de leitura do livro O Homem Espiritual, do Atmani, que nós estamos fazendo já desde o início. Hoje nós vamos para o segundo capítulo, que tem o título O Espírito e a Alma. Esse talvez seja um dos capítulos mais fundamentais para a gente entender a doutrina da alma, a doutrina do espírito de um Atmani. Então, vou te convocar a prestar bastante atenção naquilo que a gente vai ler e comentar, tá bom? Diz assim, o primeiro capítulo, né, o primeiro texto, fala sobre o espírito. Então ele começa explicando sobre o Espírito. Ele diz que é essencial que o crente saiba a diferença do Espírito para a alma. Para o Atmani, muitas pessoas não conseguem fazer as coisas espirituais da forma correta porque estão confusas entre a ação do espírito e a ação da alma. Eles não sabem discernir a diferença. Então é importante que o crente saiba essa diferença. E esse é o objetivo dele ao escrever esse texto. Ele tem uma série, né, de citações. Vou colocar aqui para você ver, tá vendo? Isso aqui são as citações, olha, de textos. Eu não vou fazer as citações aqui. Se você quiser conhecer essas citações, você precisa adquirir o livro para você realmente fazer um estudo minucioso daquilo que a Bíblia fala sobre isso e comparar. Então não é o objetivo dos nossos vídeos. O objetivo dos nossos vídeos é comentar para você que já leu, ou que quer ler, ou que já tem livros, está lendo junto com os vídeos que você está vendo. Esse é o nosso objetivo, né? Então, ele apresenta assim, vários textos dando o Espírito e ele diz que, eu vou agora ler um pouquinho e vou comentar. De acordo com o ensino da Bíblia, a experiência dos crentes, podemos dizer que o espírito humano possui 3 funções principais: consciência, intuição e comunhão. A consciência é responsável pelo discernimento. Ela é capaz de distinguir entre o certo e errado. Isso não se dá, porém, pela influência do conhecimento acumulado na mente, mas por um julgamento espontâneo e direto. Frequentemente, o raciocínio procura justificar atos e atitudes que nossa consciência julga errados. O trabalho da consciência é independente e direto. Ela não se curva às opiniões exteriores. Se alguém comete um erro, ela logo levanta a voz de acusação. Então, ele está comentando a primeira coisa, a consciência do Espírito. Ele diz que a consciência do Espírito ela não é como a da alma. A consciência da alma, ela é justificativa das ações. Então você comete um ato errado, por exemplo, um pecado. A sua consciência do espírito te acusa, fala: você está cometendo um pecado, você está errado, você não deveria fazer isso. E aí o raciocínio vem e diz assim: que é isso? Hoje em dia todo mundo faz isso, não tem mais problema. As igrejas, inclusive, até aceitam isso, não estão mais criticando. Então, esse é o raciocínio. O raciocínio justifica. Você também não estava aguentando, né? Estava precisando fazer isso. Isso foi bom para aliviar um pouco a sua tensão, a sua ansiedade. Essa é a voz da mente. Mas a voz da consciência, ela te acusa. E essa consciência está no Espírito.
Vamos lá, segunda situação, a intuição. Estamos falando da consciência, agora a intuição é o lado sensitivo do espírito humano. É completamente diferente das sensações físicas e da sensação da alma, também chamada de intuição. A intuição do espírito envolve um sentimento direto e independente de qualquer influência externa. O tipo de conhecimento que obtemos sem nenhuma participação da mente, da emoção ou da vontade vem através da intuição. Na realidade, é por meio desta que conhecemos tudo. A mente simplesmente nos ajuda a entender. O crente tem consciência das revelações de Deus e de todo o mover do Espírito Santo por intermédio da intuição. Olha que coisa interessante, né? Ele está dizendo que existe a intuição da mente e a intuição da alma, do espírito. Quer dizer, a intuição da mente e a intuição da alma. A intuição do espírito não. E ele explica a diferença aqui, não sei se você conseguiu entender, então eu vou explicar um pouquinho para a gente entender junto. Ele diz que a intuição é o lado sensitivo do espírito. Então, se o lado sensitivo da alma está relacionado a coisas naturais, como, por exemplo, a música. Vamos dar um exemplo da música, né? Da poesia, de um texto que você lê, então o seu cérebro, sua mente entende, compreende aquele texto, e a sua alma, então, se sensibiliza com a mensagem. E aí você fica, por exemplo, feliz, você fica saudosista, né? Começa a lembrar do passado. Você às vezes fica até triste com as lembranças do passado, então isso é o lado sensitivo da alma. E ele se difere do lado sensitivo do espírito. Por quê? O lado sensitivo do espírito, ele percebe as coisas espirituais. Então ele está dizendo, é o tipo de conhecimento que obtemos sem nenhuma participação da mente, da emoção ou da vontade. Vem através da intuição. Então, falei da música. Você ouve, por exemplo, uma música romântica. Aquela música romântica fala profundamente a sua alma. Você se sente realmente tocado, às vezes feliz, às vezes triste, às vezes emocionado. Isso é o lado da alma, é a intuição da alma. Mas você está na igreja e de repente um culto, no momento que é cantado um louvor, aquele louvor não só atinge a sua alma pela música, pela linha melódica, mas vem claramente em você, no fundo do teu ser, uma sensação de que o Espírito Santo está ali do teu lado. Vem uma palavra que você estava esperando, uma resposta de uma oração que você já estava fazendo, e vem aquela resposta naquele momento para você, uma convicção. Ou então você recebe aquele louvor como uma palavra profética, como se uma voz estivesse falando ao seu ouvido de algo que você precisa fazer ou de algo que vai acontecer na sua vida. Isso é a intuição. Um outro exemplo, quando você lê a Bíblia, você ora, para ler a Bíblia, ora, pede a Deus a direção, e de repente, no momento da leitura, você entende claramente aquele texto que você já leu várias vezes, nunca entendeu, mas naquele momento o seu entendimento é iluminado e você passa a entender aquele texto. Isso é a intuição. Então ele diz que tudo que nós aprendemos de Deus, da palavra, de convicção que vem a nós, de alguma coisa que você tem fé, que você acredita, aquela convicção vem no Espírito, vem na intuição. Então nós falamos da consciência,
da intuição. E a terceira coisa, nós vamos falar a comunhão. A comunhão é a adoração a Deus. As faculdades da alma são incapazes de adorar ao Senhor. Nossos pensamentos, sentimentos e intenções não podem ter percepção de Deus. Somente o Espírito pode ter um conhecimento direto dele. Nossa adoração a Deus e toda a comunicação de Deus para conosco ocorre diretamente no Espírito. Acontece no homem interior, não na alma, nem no homem exterior. Então ele está dizendo que a terceira coisa, a comunhão, é a nossa adoração a Deus. É quando falamos com Deus, quando apresentamos o nosso culto a Deus e Deus então fala conosco. Então essa é a comunhão, é uma ligação direta a Deus. Interessante que a palavra religião tem a origem, né, da palavra ligação, ligar. Então, a comunhão é se ligar a Deus. E é uma via de mão dupla. Você está falando com Deus e Deus está falando contigo. A adoração. É assim que funciona a comunhão. E ele diz que, veja bem, a consciência te traz o julgamento. Um julgamento interno, que nós chamaríamos aí na teologia de julgamento moral. A intuição traz para você o entendimento espiritual. Não é o entendimento da alma, é o entendimento espiritual. É o aprendizado das coisas de Deus, o aprendizado da Bíblia, quando você aprende, quando você recebe de Deus. E a comunhão é o conhecimento, é conhecer a Deus. Lembra, por exemplo, de Jó? E Jó dizia que antes, quando ele termina o livro, né, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Comunhão é isso. É sair da esfera de ouvir falar de Deus e conhecer a Deus de fato. O que o Atmani está dizendo é isso, né? Então veja, é importante você entender isso, para entender como funciona o Espírito. Podemos concluir então que a consciência, a intuição e a comunhão são elementos intimamente relacionados, que funcionam de forma coordenada. A consciência julga, segundo a intuição, e condena toda conduta que não segue a orientação dada por esta. E nisso consiste a relação entre elas. A intuição se relaciona com a comunhão ou a adoração, uma vez que o homem conhece a Deus pela intuição. E também por ela o Senhor lhe revela a sua vontade. Jamais alcançamos o conhecimento de Deus através da expectativa ou por dedução. Então, consciência, intuição e comunhão estão interligados. Você só tem consciência porque você tem a intuição. Ou seja, você aprendeu sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E por ter aprendido, através da intuição, você então tem a consciência quando comete um pecado, algo errado. E por outro lado, você tem conhecimento de Deus porque ele foi revelado através da intuição. Então você recebeu essa revelação através da intuição e então você passa a conhecer a Deus, se ligar a Deus. Então é assim que funciona o Espírito. Eu quero deixar essa palavra para você, que você seja realmente revelado, iluminado e saber que o Espírito do homem é diferente da alma do homem. Seja iluminado e aprenda essa revelação de Deus. Aqui a gente encerra mais esse vídeo. Eu sou o pastor César Tássio
e agradeço aí por você ter assistido.